Você já ouviu falar em psicanálise cristã? Pois é, esse termo vem ganhando espaço em algumas redes sociais, cursos online e até instituições de formação. Mas aqui vai uma verdade incômoda, porém necessária. Não existe psicanálise cristã. Olá, eu sou Alan David, psicanalista clínico, e hoje vamos refletir sobre um tema delicado, mas fundamental para quem realmente leva a psicanálise a sério. Afinal, o que é a psicanálise? No vídeo de hoje vamos mergulhar em uma pergunta fundamental. Afinal, o que é a psicanálise? Você já deve ter ouvido esse termo sendo usado de diversas formas em filmes, séries, debates acadêmicos ou até em conversas comuns do dia a dia. Mas será que as pessoas sabem realmente do que se trata? A psicanálise não é apenas uma técnica terapêutica, nem uma simples prática clínica. Ela é, antes de tudo, um campo profundo de saber e investigação sobre o sujeito, o inconsciente e os conflitos que habitam a alma humana. Criada por Sigmund Freud no final do século XIX, a psicanálise parte da ideia de que nós não somos senhores da nossa própria casa, ou seja, nossas ações, sentimentos e sintomas muitas vezes são guiados por forças inconscientes que escapam da nossa lógica consciente. Freud observou que o sofrimento psíquico, como a angústia, a ansiedade, as neuroses, muitas vezes têm raízes que não conseguimos acessar de forma racional. Assim, ele desenvolveu um método que permitisse ao sujeito falar livremente, sem censura, para que essas forças ocultas pudessem vir à tona. Isso é o que chamamos de associação livre, uma das bases da clínica psicanalítica. Com o tempo, a psicanálise evoluiu, recebeu novas leituras, novas escolas e novos pensadores como Lacan, Winnicott, Melanie Klein, Jung, Ferenczi, entre outros, mas a essência permanece. Ouvir o sujeito para além das palavras, acolher o que escapa do discurso, interpretar os sintomas como mensagens do inconsciente e proporcionar um espaço onde o sofrimento possa ser ressignificado. Psicanálise não é aconselhamento, não é imposição moral, não é religião, não é coach, nem autoajuda. É um processo de escuta profunda, comprometida com a verdade de cada sujeito. Na psicanálise, o terapeuta não diz ao paciente o que fazer. Ao contrário, ele o ajuda a se escutar, a perceber as suas repetições, seus desejos e seus traumas. É um caminho de construção de autonomia, de responsabilização e de amadurecimento emocional. Em tempos em que tanto se fala sobre saúde mental de forma rasa e imediatista, é urgente resgatar o valor da escuta, da investigação interior e do tempo subjetivo que a psicanálise propõe. Se você tem interesse em mergulhar nesse universo, seja como paciente ou como estudante, fique aqui no canal. Toda semana trago conteúdos que desmistificam a psicanálise e mostram como ela pode transformar vidas de forma profunda e verdadeira. Quando se tenta juntar psicanálise com cristianismo, entram em conflito dois campos de conhecimento
que possuem fundamentos radicalmente distintos. A psicanálise, desde sua origem com Freud, é uma ciência do inconsciente que busca compreender o sujeito em sua singularidade, suas pulsões, conflitos internos e traumas, elementos que muitas vezes vão de encontro às concepções religiosas tradicionais de pecado, culpa e salvação. No cristianismo, há uma visão espiritual do ser humano centrada na fé, na moralidade e na relação com Deus. Já a psicanálise não trabalha com categorias como alma, pecado ou redenção divina, mas com conceitos como desejo, castração simbólica, complexo de Édipo, inconsciente e estrutura psíquica. Quando se tenta fundir esses dois campos, corre-se o risco de distorcer ambos, reduzindo a psicanálise a uma prática moralizante, ou utilizando a linguagem psicanalítica para validar dogmas religiosos. Além disso, a escuta psicanalítica se baseia na suspensão do julgamento, no acolhimento da fala do sujeito, inclusive de seus desejos considerados imorais à luz da religião. Já uma abordagem cristã tende a classificar certos desejos ou comportamentos como pecaminosos, propondo arrependimento e mudança por obediência à doutrina. Isso pode inibir a livre associação do paciente, minar o setting analítico e introduzir um viés normativo na escuta, o que inviabiliza o processo analítico autêntico. Há também o risco ético. Um psicanalista que impõe sua fé pessoal ao processo terapêutico ultrapassa os limites do ofício e compromete a neutralidade necessária à escuta. A psicanálise não é neutra politicamente, mas precisa ser ética em sua função: não julgar, não catequizar, não moralizar. Substituir os fundamentos teóricos por passagens bíblicas ou interpretações religiosas pessoais cria uma prática híbrida que, embora legítima em outros contextos, não pode ser chamada de psicanálise. Portanto, o que acontece quando se tenta misturar psicanálise com cristianismo é um conflito teórico e ético. Não se trata de negar a importância da fé ou da religião na vida de um sujeito. Muitos analisantes trazem isso como parte fundamental da sua história e subjetividade, mas de reconhecer que o espaço da análise não é o da evangelização. A escuta psicanalítica deve permitir ao sujeito encontrar suas próprias respostas, inclusive sobre sua relação com o divino, sem conduzi-lo a um caminho religioso pré-determinado. Em resumo, tentar unir psicanálise e cristianismo em uma prática terapêutica única pode parecer sedutor para alguns, mas resulta em um híbrido conceitual que trai os princípios fundamentais da psicanálise. São campos que podem dialogar em espaços acadêmicos, filosóficos ou existenciais, mas jamais se confundir na prática clínica. Isso significa que o cristão não pode fazer análise? De forma alguma. A ideia de que um cristão não pode fazer análise é um grande equívoco. O que precisa ser compreendido é que a psicanálise, enquanto método clínico e corpo teórico, não se molda a dogmas religiosos. Isso não quer dizer que ela exclua a espiritualidade ou a fé do sujeito, mas sim que ela não opera a partir de verdades
absolutas, e sim das verdades subjetivas de cada um. A análise respeita profundamente a experiência individual de fé. Se a pessoa crê em Deus, em anjos, em milagres ou em qualquer outra dimensão espiritual, isso será acolhido na escuta analítica como parte significativa do seu universo simbólico. O que a psicanálise não faz é dizer ao paciente: você deve crer ou isso é pecado, porque o seu compromisso não é com mandamentos ou preceitos religiosos, mas com a liberdade psíquica do sujeito. É importante entender que fazer análise não é abrir mão da fé, mas sim entrar em contato com os conteúdos internos que nos atravessam. Traumas, recalques, angústias, repetições que muitas vezes não são resolvidos apenas com orações, jejuns ou aconselhamento pastoral. A análise é um espaço de elaboração onde o sofrimento pode ser nomeado, escutado e ressignificado sem culpa imposta ou julgamentos. Portanto, um cristão pode, e muitos se beneficiam profundamente, fazer psicanálise. A questão não é a fé, mas sim o que se espera do processo analítico. Se o desejo é compreender-se melhor, responsabilizar-se por sua história, elaborar conflitos e resgatar a autonomia do próprio desejo, a psicanálise será um caminho valioso. O que ele não será, no entanto, é um púlpito, um confessionário ou uma teologia. A análise não é contra a fé, ela apenas não é feita para reafirmá-la nem para moldar-se a ela. Ela é feita para ajudar o sujeito a se sustentar como sujeito, inclusive diante da própria fé, caso essa fé o esteja esmagando ou adoecendo. Assim, um cristão pode fazer análise. Sim, o que não existe e o que deve ser apontado com firmeza é a chamada psicanálise cristã, pois isso fere a essência de ambas as dimensões. A psicanálise perde sua ética e a fé perde sua liberdade. O que está por trás da tentativa de criar uma psicanálise cristã? O movimento de tentar unir psicanálise e cristianismo em uma só linguagem, criando algo como psicanálise cristã, revela na verdade tensões profundas que envolvem a espiritualidade, a ciência, a ética e o desejo humano. Por trás dessa tentativa há algumas motivações conscientes, mas também muitos mecanismos inconscientes em jogo. Vamos explorar esse cenário de forma mais ampla e profunda. A necessidade de controle e segurança moral. A religião, especialmente em suas formas mais doutrinárias, oferece um senso de certeza, ordem e moralidade clara. O sujeito religioso muitas vezes busca respostas prontas, prescrições do que é certo ou errado, permitido ou proibido. A psicanálise é o contrário, opera na zona cinzenta da existência, onde as certezas são substituídas por perguntas, onde o sujeito é convidado a escutar aquilo que o desconcerta, o seu desejo, suas contradições, suas repetições de sofrimento. Essa tensão pode causar angústia ao tentar unir os dois discursos, o religioso e o psicanalítico. Muitos buscam uma espécie de pacificação dessa angústia. A psicanálise cristã surge, então, como uma forma de domesticar a análise, tornando-a segura, previsível, protegida pela moral religiosa. Por trás disso está o desejo inconsciente de controlar o que a psicanálise tem de mais subversivo, sua capacidade de desestabilizar verdades prontas.
A dificuldade em lidar com o inconsciente. O inconsciente, tal como concebido por Freud e ampliado por Lacan, não tem moral, não é cristão, não é ateu, não é do bem. Ele é pulsional, contraditório, escorregadio. A tentativa de cristianizá-lo esconde um desejo de higienização, de apagar os aspectos mais sombrios, pecaminosos ou inaceitáveis da psique. Esse movimento revela um desejo inconsciente de manter o eu idealizado, o bom cristão intacto, mas a psicanálise convida justamente a descer do pedestal do eu e encarar a verdade do sujeito dividido, marcado pela falta, pelo desejo, pelo recalque. O apagamento da ética da psicanálise. Na raiz da psicanálise está uma ética que não é a do bem e do mal tradicionais, mas sim a ética do desejo. O sujeito é convocado a se responsabilizar pelo que deseja, pelas escolhas que faz, mesmo que elas não estejam de acordo com os preceitos morais da religião. A psicanálise cristã, ao tentar unir dois discursos com éticas distintas, muitas vezes acaba anulando a ética da escuta analítica para colocar no lugar a moral religiosa. Por exemplo, em vez de escutar a angústia de uma mulher diante de um casamento opressor, um analista cristão pode aconselhá-la a orar mais e ser submissa ao marido, o que é absolutamente antiético sob a ótica da psicanálise. O desejo de ser autoridade sobre o outro. Outra motivação que pode estar por trás da psicanálise cristã é o desejo de ocupar o lugar de mestre, de guia espiritual, de quem tem a verdade sobre o outro. Isso é radicalmente diferente do lugar ético do analista, que é o de não saber, o de escutar sem julgar, o de não conduzir o sujeito ao seu ideal, mas ajudá-lo a encontrar seu próprio caminho. A roupagem religiosa muitas vezes é usada como um manto de autoridade. Um psicanalista cristão pode então tornar-se alguém que usa a escuta para reforçar a própria posição de poder sobre o outro, aconselhando e interpretando segundo sua teologia, e não segundo a escuta do inconsciente. A tentativa de evitar o confronto interno. Talvez o aspecto mais profundo e mais doloroso disso tudo é que muitas pessoas não querem fazer análise de fato. Elas querem se sentir bem, serem acolhidas, ouvirem que estão certas ou que Deus vai resolver. E isso não é errado em si, mas isso não é psicanálise. A análise é confronto, é atravessamento, é dor psíquica sendo metabolizada na linguagem. E isso exige coragem, exige suportar a falta, olhar para o abismo que nos habita. A tentativa de cristianizar a psicanálise pode inconscientemente ser uma forma de evitar esse mergulho, como se disséssemos: quero ajuda, mas só se for do meu jeito, com as minhas crenças, com a garantia de que não vou ser desconstruído demais. O que está por trás da psicanálise cristã não é apenas uma tentativa teórica de conciliação de saberes, é muitas vezes uma tentativa inconsciente de neutralizar o impacto transformador da análise, revestindo-a de moralidades e certezas. É um desejo de encaixar a escuta do inconsciente dentro de um modelo de salvação, o que esvazia completamente a potência clínica da psicanálise. Fazer análise não é perder a fé, mas sim abrir-se para escutar aquilo que está além do que a fé pode dar conta sozinha. Fé e psicanálise podem coexistir, mas não no mesmo discurso. A alma pode ter vários caminhos,
mas misturá-los sem critério é trair os dois. E mais, isso banaliza a formação e a prática psicanalítica. A psicanálise é, antes de tudo, um campo clínico e teórico profundamente complexo, exigente e rigoroso. Criada por Sigmund Freud no final do século XIX, ela se desenvolveu a partir de uma escuta atenta do sofrimento humano e de uma construção meticulosa sobre os mecanismos inconscientes que moldam a vida psíquica. Não é uma técnica de autoajuda, nem um conjunto de conselhos morais, tampouco uma ferramenta religiosa de cura da alma, no sentido espiritual. A psicanálise exige estudo, formação clínica, supervisão e, principalmente, o atravessamento do próprio processo analítico. Quando se tenta fundir de maneira forçada a psicanálise com discursos religiosos, como no caso da chamada psicanálise cristã, o que está em jogo não é apenas uma questão conceitual, mas ética e epistemológica. Esse tipo de abordagem reduz a psicanálise a um instrumento funcional, esvaziado de sua profundidade para servir a narrativas religiosas, dogmas ou princípios morais fixos. Ela deixa de ser escuta do inconsciente para se tornar um discurso de reforço de crenças. E isso é o oposto do que propõe a experiência psicanalítica. Além disso, essa tentativa de apropriação indevida costuma ocorrer sem o devido rigor formativo. Muitos cursos ditos psicanalíticos cristãos são, na verdade, formações precárias que não respeitam as exigências fundamentais da clínica, a supervisão constante, a análise pessoal do futuro psicanalista e o estudo sério da teoria psicanalítica clássica e contemporânea. Isso compromete a qualidade da escuta, banaliza a prática clínica e coloca em risco a saúde psíquica das pessoas que procuram ajuda. A banalização da psicanálise também fere seu estatuto simbólico e histórico. Freud, Lacan e tantos outros autores construíram um legado pautado na busca pelo sujeito desejante, atravessado pela linguagem, pela história e pelo inconsciente. É uma abordagem que não se presta a ditar condutas, mas a provocar o sujeito a assumir seu desejo, sua responsabilidade e sua singularidade. Reduzir isso a uma orientação espiritual ou a uma cura moral é amputar a psicanálise de seu cerne transformador. A psicanálise não é uma técnica adaptável a qualquer discurso. Ela exige um posicionamento ético diante do sofrimento e do desejo do sujeito. Quando é instrumentalizada por crenças religiosas que buscam moldar o sujeito à imagem de um ideal moral externo, ela perde sua força subversiva e emancipadora, e o resultado disso é uma caricatura de psicanálise sem escuta verdadeira, sem elaboração do inconsciente, sem transformação real. Por isso, quando se diz que essa tentativa de união entre psicanálise e religião banaliza a formação e a prática psicanalítica, não se trata de uma disputa de território teórico ou ideológico. Trata-se da defesa de uma prática comprometida com o sujeito em sua verdade mais íntima, não com a adaptação a valores religiosos, mas com o atravessamento do que o faz sofrer, desejar e existir.